Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando os radicais. O assunto de hoje é multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Um assunto bastante cobrado no 9º ano do ensino fundamental. Para multiplicar ou dividir radicais com índices diferentes, a princípio nós devemos reduzir os dois ou mais radicais a um único radical. E a gente faz esse processo através do cálculo do MMC referente aos índices. É um processo bem simples. Acompanha comigo aqui no item A. No item A, nós temos a raiz quarta de 2 vezes a raiz décima de 2 elevado ao cubo, ou simplesmente 2 elevado ao expoente 3. Para efetuar a multiplicação desses dois radicais, já que os índices são diferentes, o primeiro passo é calcular o MMC referente aos índices, que nesse caso, gente, é 4 e 10. O resultado desse MMC de 4 e 10 vai ser o valor do meu novo índice, tá? Então, vamos aqui, vamos calcular do ladinho o MMC de 4 e 10. 4 e 10 são números pares, então a gente vai dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2, e 10 dividido por 2 é igual a 5. 2 é par, então a gente continua dividindo por 2. 2 dividido por 2 é 1. O 5 não dá para dividir por 2, a gente abaixa. Agora só tem o 5 para dividir. O 5 é primo, só quem divide ele é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. O MMC, gente, vai ser o resultado dos valores que a gente dividiu aqui, né? Então, vai ficar o quê? 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 5 é igual a 20. Então, o MMC de 4 e 10, que são os meus índices, é igual a 20. Beleza, né, pessoal? Então, aqui, eu vou escrever um novo radical, tá? Só que esse radical ele vai ter como índice o valor do MMC, que é 20, tá? Olha só o que nós vamos fazer. Se liga aqui no processo. A gente vai pegar o meu novo índice e vou dividir pelo índice antigo. Olha só, 20 dividido para 4 é 5, e esse resultado eu vou multiplicar pelo expoente do meu radicando. De novo, gente, 20 dividido para 4 é 5. E 5 vezes 1, já que o expoente do 2 não aparece, então é 1. 5 vezes 1 é 5. Então, eu vou ficar com o quê, gente? Eu vou ficar com 2 elevado à quinta potência. Vezes, já que eu tenho uma multiplicação, vezes quem? Vou fazer o mesmo processo. 20 dividido para 10 é 2. E 2 vezes 3, já que o 3 é o expoente do radicando, 2 vezes 3 é 6. Então, eu vou ficar com 2 elevado à sexta potência. Beleza, né? No meu radicando, eu tenho multiplicação de potência de bases iguais. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui. Vou repetir aqui o meu índice. Então, eu vou ficar com a raiz vigésima, né? E vou aqui, gente, multiplicação de potência de bases iguais. A gente repete a base, que é 2. E já que é a multiplicação, a gente soma os expoentes. 5 mais 6 é igual a 11. Então, a multiplicação da raiz quarta de 2 vezes a raiz décima de 2 elevado ao cubo é simplesmente a raiz vigésima de 2 elevado à 11ª potência. Beleza, né, pessoal? É um processo bem simples que com a prática a gente vai se aperfeiçoando. Vamos descer um pouquinho e vamos fazer o nosso segundo exemplo, o exemplo B. Olha só, gente, no exemplo B, eu tenho uma multiplicação de 3 fatores. E observe que os radicais, todos eles têm índices diferentes. Então, eu vou ter que calcular o MMC referente a esses índices. Então, vamos ter o MMC de 4, de 5, tá? E de 10. Vamos passar aqui a barrazinha para podermos calcular o MMC desses 3 números.
Eu tenho 4 e 10 que são par, então a gente vai dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. O 5 não tem como dividir, a gente vai repetir. E o 10 dividido por 2 é igual a 5. Ainda tenho 2 como número par, então eu continuo dividindo por 2, tá? 2 dividido por 2 é 1. O 5 eu vou novamente repetir, pois não temos como ter uma divisão exata de 5 para 2. 5 é primo, né, gente? Então a gente vai dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. E 5 dividido por 5 também é 1. Logo, o MMC desses três números, de 4, 5 e 10, é igual a quem? 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 5 também dá um valor igual a 20. Isso aqui foi só coincidência, viu, gente? Não é toda vez que vai dar 20, tá? Olha só o que nós vamos fazer, gente. Nós vamos criar um novo radical com índice igual ao valor do MMC, tá? Vamos ter aqui, ó, uma raiz com índice igual a 20. E vamos fazer o mesmo processo, gente. Olha só. 20 dividido para 4, divide o índice novo pelo índice antigo. 20 dividido por 4 é 5. E 5 vezes 3, que é o expoente, é igual a 15. Então, eu vou ter 2 elevado à 15ª potência. Vezes quem, gente? O mesmo processo. 20 dividido para 5 é 4. E 4 vezes 4, 16. Então, eu vou ter 2 elevado à 16ª potência. Vezes quem, gente? Olha só. Vamos ter aqui, ó, 20 dividido para 10 é 2. E 2 vezes 7, 14. Então, vou ter 2 elevado à 14ª potência. Beleza, né, pessoal? O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com radicando. Então, vou repetir o meu radical. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a raiz, né, de índice 20. E como eu tenho multiplicação de potência de bases iguais, eu vou simplesmente repetir a base, que é 2, e vou somar os expoentes. Olha só, 15 mais 16, 15 mais 16 é 31, e 31 mais 14 igual a 45, tá, gente? Nós ficamos com o quê? Nós ficamos com a raiz 20ª de 2 elevado ao expoente 45. Pessoal, mas só que isso aqui dá para simplificar, viu? A gente pode fazer o quê, ó? Olha só aqui o método. Eu posso dividir, sem problema algum, o meu índice por 5. Isso aqui a gente já viu em aulas anteriores. E o meu expoente também eu divido por 5. Então, eu vou ficar com o quê, gente? Olha só. Vou ficar com raiz, né? A raiz nova, tá? Olha só. Vou ficar com 20 dividido por 5 é 4, tá? E 45 dividido por 5 é 9. Então, vou ficar com a raiz quarta de 2 elevado ao expoente 9. Ou 2 elevado à 9ª potência. Viu, gente? Já que dá para dividir, né? A gente podia simplificar. Assim como fração, a gente pode fazer essa simplificação e ficar aqui, ó, com um radical bem semelhante, ou equivalente, né? Como a gente podemos dizer. Professor, mas eu posso simplificar mais? Pode. O que eu posso fazer, gente? A gente vai repetir esse índice, tá? Que é um índice quarto, né? Olha só aqui, olha só. Então, vou ficar com a raiz quarta. E esse 2 elevado ao expoente 9, ou seja, 2 elevado à 9ª potência, eu vou escrever da seguinte maneira, gente, ó. 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta vezes 2. Tranquilo, né? Porque se é multiplicação de potência de bases iguais, se eu repetir a base e somar os expoentes, eu volto aqui, ó, por 2 elevado à 9ª potência. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso continuar simplificando, como a gente já viu em aulas anteriores. Eu posso cancelar esse 4 com esse 4. Eu posso cancelar esse 4 com esse 4. E esses dois números pulam para frente do radical, né? Ele pula multiplicando o radical. Então, ele vem para frente. Olha só o que vai ficar, gente. Já posso até multiplicar logo, ó. 2 vezes 2, que dá 4. Então, vou ter 4, tá? Raiz quem, gente? A raiz
quarta, né? O índice permanece. E o 2, que não conseguiu sair do radical, ele permanece aqui dentro. Então, 4, que multiplica a raiz quarta de 2, é o resultado dessa multiplicação. Ou também eu posso ler como 4 raiz quarta de 2. Beleza, né, pessoal? É um processo um pouco mais dificultoso em relação ao primeiro exemplo. Mas tem que ficar ligado no caso das simplificações. Beleza, né? Vamos subir aqui um pouquinho e vamos para o nosso item C. Olha só, no item C, nós temos uma divisão de radicais de índices diferentes. Mas o processo é bem igual, gente, é bem parecido. A gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o MMC dos índices, que nesse caso aí é 6 e 10, tá, gente? Olha só. 6 e 10 são pares, a gente divide por 2. 6 dividido por 2 é 3. E 10 dividido por 2 é 5. Beleza, né, pessoal? Olha só, 3 e 5 são primos entre si, né? Então, 3, quem vai dividir ele é o próprio 3, que vai dar 1. O 5 a gente repete, pois não divide por 3. 5 é primo, só quem divide ele é o próprio 5, que vai dar um resultado igual a 1. O nosso MMC vai ser quem, gente? Vai ser 2 vezes 3, que é 6. E 6 vezes 5 é igual a 30. Beleza, né? Então, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter um novo radical, né? Com índice igual a 30. Vou escrever aqui, ó. Olha só. Um novo radical com índice igual a 30. E vou fazer o mesmo processo. 30 dividido por 6 é 5. E 5 vezes 2 é 10. Então, vou ter 5 elevado à 10ª potência. Dividido, cuidado, né, gente? Agora nós estamos dividindo. Então, dividido por quem? 30 dividido por 10 dá 3. E 3 vezes 3, gente, já que o expoente do radicando é 3, então 3 vezes 3 é igual a 9. Então, vou ter 5 elevado à 9ª potência. Beleza, né, pessoal? Agora, o que eu posso fazer? Eu vou apenas trabalhar com radicando. Então, vou ter aqui, ó, raiz, tá? Raiz 30, né? De índice 30. E eu tenho o que, gente? Eu tenho divisão de potência de bases iguais. Como é que eu resolvo? Vou repetir a base, que é 5, e vou subtrair os expoentes. 10 menos 9 é igual a 1. Aqui não preciso nem colocar, já que 5 elevado ao expoente 1 é o mesmo que 5. Então, a raiz, né, 30 de 5 é o resultado da multiplicação que nós tínhamos ali acima. Beleza, né? Vamos para o nosso último exemplo, o exemplo D da aula de hoje. Olha só o que nós temos no nosso último exemplo de hoje. Nós temos raiz quadrada de A sobre B dividido pela raiz cúbica de B sobre A. Olha só, gente, nós temos aqui, ó, um índice quadrado, que é igual a 2, tá? E aqui nós temos um índice cubo, que é igual a 3. Olha só, gente, 2 e 3, eles são primos entre si. Então, quando eu tenho dois números primos entre si, nem necessita eu calcular o MMC naquele processo, né, que a gente fez ali nos outros 3 exemplos. Basta eu efetuar uma multiplicação entre eles. Olha só, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu vou ter aqui, gente, ó, vou ter uma raiz de índice, tá? De índice 6 como meu novo radical. Beleza, né? Agora eu vou fazer o mesmo processo. Olha só, gente. 6 dividido para 2 é 3. Então, eu vou ficar com 3, que vai multiplicar aqui, ó, o expoente de A sobre B. Quando não tem expoente, a gente, né, subentende que é igual a 1. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, eu vou ficar com A sobre B, tá? E eu vou pôr esse A sobre B entre parênteses, tá, gente? Por quê? Porque o expoente 3, ele tanto é do A, como também é do B. Ele tanto é do numerador,
como também é do denominador. Beleza, né? Dividido por quem, gente? Eu vou fazer o mesmo processo, ó. 6 dividido para 3 é 2. E 2, que multiplica o expoente de b sobre a, é igual a 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou ficar aqui, ó, com b sobre a. E também eu vou pôr entre parênteses, porque é o mesmo processo do primeiro caso, né? O meu expoente 2, ele tanto é do b, ele é tanto do numerador, como também é do denominador. Beleza, né? Olha só o que nós vamos fazer agora. Dentro do meu radical, eu tenho o que, gente? Eu tenho divisão de fração. Então, vamos fazer a divisão. Vamos ter o que aqui, gente? Ó, vamos ter a raiz, tá? Sexta. E a divisão de fração, como é que a gente efetua? A gente repete a primeira, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, a sobre b, tá? Lembrando do expoente, tá, gente? Vai pôr aqui entre parênteses, ó, para a gente lembrar do expoente. A sobre b elevado ao cubo. Era uma divisão, a gente transforma numa multiplicação, tá? E a gente inverte a segunda fração. Quem era numerador vira denominador e quem era denominador vira numerador. Ou seja, quem estava em cima vem para baixo e quem estava embaixo vai para cima. Então, nós vamos ficar com o que, gente? Com A sobre B. Vamos pôr entre parênteses, tá? Porque o expoente 2 tanto é do A como também do B. Observem que no radicando, nós ficamos com multiplicação de potência de bases iguais. Nós temos A sobre B elevado ao cubo vezes A sobre B elevado ao quadrado. Então, nós vamos repetir o nosso radical, que é de índice 6, e vamos calcular essa multiplicação. Multiplicação de potência de bases iguais, a gente repete a base, que é A sobre B. A gente vai pôr entre parênteses. Por quê? Porque o novo expoente, ele tanto vai ser de A, como também vai ser de B. E aqui basta somar os expoentes, gente, ó. 3 mais 2, que é igual a 5. Então, a raiz sexta de A sobre B elevado à quinta potência é o resultado dessa multiplicação. Beleza, pessoal? Assim nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido o método que usamos para multiplicar e também dividir radicais de índices diferentes. Se você entendeu e se você gostou da aula, não saia sem deixar o joinha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.